sou Daiana Andrade, eu sou mãe, tá? Antes de tudo isso, eu sou mãe. Minha filha hoje tem 16 anos, vai fazer 16 anos, tem 15, vai fazer 16 anos. Mas eu sou formada pela Universidade de Brasília, sou especialista em gamificação, em gestão, transtornos de aprendizagem e aprendizagem em geral. E em 2016 eu fundei a Academic Geek, que é uma escola de acompanhamento e reforço escolar que tem como metodologia a gamificação. Então, como que isso entrou exatamente na minha vida? Que é eu e ela no parque, como ela é grandona. Então, como que isso entrou na minha vida? Quando a minha filha começou a adentrar na vida escolar, quando ela tinha por volta de 4 anos, a gente já começou a sentir uma certa necessidade, uma certa dificuldade. E aí eu sempre conversava com os professores que falavam, não, cada criança tem seu tempo, e nisso o tempo foi passando. Eu sei que ela já estava com 7 anos, no primeiro ano do ensino fundamental, e ela não tinha conseguido ainda se alfabetizar. Ela tinha muita dificuldade, muita. E aí, na época, a professora da escola dela chegou a sugerir que eu tirasse ela da escola, porque senão ela ia ficar traumatizada. Ou seja, se eu não estou conseguindo resolver o problema daquele aluno, melhor pedir para sair. Então, foi mais ou menos isso que eu senti na época. Depois, aí eu mudei ela de escola mais umas 2 vezes, nisso já se somavam 3 escolas anteriores, dos anos anteriores, mais 2. Na 5ª escola, foi que a coordenadora pedagógica conversou comigo, falou, olha, mãe, investiga porque deve ter alguma coisa, não é somente uma dificuldade com relação à escola. E aí vieram, então, os laudos de TDAH, de dislexia e do PAC, do processamento auditivo. Eu chamo ela de combo. Enfim, vieram os laudos, só que naquela situação toda, mesmo com os laudos, o único respaldo que eu tive perante a escola foi essa questão de sentar mais na frente, colocar em uma turma talvez reduzida, no máximo um ledor, mas assim, o apoio escolar mesmo eu não tinha, porque dever de casa era eu que fazia, junto com ela, prova também de revisão era eu que tinha que fazer a revisão, então era muito difícil. E era um parto, porque assim, você explicava, passava 2 minutos, ela não entendia ou então ela esquecia, sabe? Era o caos. E eu falei, gente, eu preciso achar. E era, olha, ela chorava. Quantas vezes eu deixei ela ir para a escola sem fazer dever de casa, porque eu não aguentava. Mas, gente, você chegar depois de trabalhar o dia inteiro, de ouvir, de estar cansado, estressado, e ainda ter que fazer era uma tonelada de dever de casa, era uma coisa surreal, o volume de dever de casa, e ela não conseguia fazer. E aí eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu já trabalhava numa escola de educação profissional e eu já conhecia algumas coisas de metodologia ativa. Foi quando eu fui começar a estudar um pouco mais sobre isso, e eu tive o prazer de visitar outros países, né, como a Alemanha e outros lugares que já usam bastante as metodologias ativas, inclusive a gamificação. Foi quando eu conheci. E aí eu comecei a pegar algumas técnicas que eu já tinha visto e comecei a aplicar com ela, que é o saber prático. E o negócio deslanchou. Eu falei, cara, isso é muito bom. Até as professoras me perguntavam o que tinha acontecido e o que eu estava fazendo. Era gamificação. Eu gamificava todo o estudo e a revisão que eu tinha que fazer com ela. E o negócio foi... E aí eu fui adentrando cada vez mais. E aí os meus amigos começaram a falar, por que você não ajuda outras crianças? Tem tanta criança que precisa desse apoio, que precisa desse olhar seu para poder ajudar. Aí foi quando eu já estava querendo ter alguma coisa minha mesmo. Em 2016 foi feita então a Academic Geek, né, que foi a empresa. E aí, hoje, a gente tem não só a Academic Geek, que é o acompanhamento escolar, a gente já tem o Mãe Educadora, que é um programa voltado para pais, tem o nome Mãe Educadora, mas são pais que podem aplicar essa metodologia da gamificação em casa com seus filhos. E tem também o programa para os professores. Hoje em dia, esses 2 são online, o Mãe Educadora e o programa Meu TDAH Professores, e a Academic Geek é o reforço escolar. A gente tem uma unidade aqui em Águas Claras e uma filial aqui no coworking. Então a gente atende alunos aqui também.
Então, hoje a gente atende tanto alunos, quanto pais, quanto professores. Então, a gente está, aos pouquinhos, inserindo essa cultura da inovação, da gamificação, porque eu acredito que essa metodologia ela é capaz, sim, de fazer a diferença. Porque é nítido a diferença que a gente consegue quando a gente começa a aplicar. Então, é bem marcante essa metodologia. Mas, enfim, o que é, então, essa gamificação, né? Vocês já ouviram falar disso? Alguém? Da gamificação? Não? O que é isso? Gamificação ou gamification é utilizar o quê? Os elementos utilizados no game design para dentro de situações não necessariamente de jogos. Então, eu pego toda a estrutura de jogos, tudo que existe dentro de jogos e transformo isso com um objetivo. No caso da educação, eu tenho um objetivo pedagógico. Por exemplo, a gamificação para o marketing tem um outro objetivo, que é o objetivo de vendas. Então, assim, eu transfiro aqueles elementos da gamificação para dentro de uma situação de educação, no caso que a gente está entrando, certo? E o que são esses elementos? Eu coloquei aqui só alguns, mas é um rol imenso de elementos de gamificação. No curso do Mãe Educadoras, a gente entra mais sobre os elementos, a gente vai adentrar um pouco mais para que os pais consigam gamificar com os seus filhos. Na Academic Geek, quem faz isso são os professores, os alunos mais velhos já fazem sozinhos. A gente dá um suporte, a gente utiliza também no acompanhamento algumas técnicas complementares, porque eu costumo dizer, a gamificação sozinha, ela não consegue dar resultado. Porque eu não tenho só revisão, eu tenho que saber fazer prova de forma estratégica, eu tenho que fazer resumo, eu tenho que fazer mapa mental. Então, a gamificação ela vem como um complemento a mais para o apoio escolar. Então, o que são esses elementos? Por exemplo, são os feedbacks constantes, como o quadro de pontos, a barra de progresso. Por exemplo, aquele Free Fire. Já jogaram Free Fire? Hoje, as molecadas, hoje em dia, só fala desse Free Fire. Tem lá a pontuação que quando você consegue adentrar lá no campo do inimigo e pegar algumas armas e uns kits de sobrevivência, você vai ganhando vidas. Então, automaticamente que você consegue aquele recurso, você já vai ganhando vidas. O próprio, já jogaram Pokémon GO? Já viu jogando aquele negocinho? Você vai ganhando, automaticamente já vai ganhando Pokémons na sua carteira de Pokémons. Então, aquilo ali são os feedbacks constantes, as recompensas. Desafios e missões também, tem muitos jogos que têm desafios, alguns jogos de missões. As recompensas, como eu falei, alguns têm troféus, tem os insígnias, que são os emblemas. No caso do Free Fire, tem as vidas. Então, assim, são vários tipos de recompensa. Componentes, né, que eu falei, os avatares, que aí você escolhe o elemento com que você vai jogar. Os presentes, que você ganha à medida que você vai passando de fases, os níveis, pontuações e desafios. Então, você imagina isso num contexto para a educação. E não é necessariamente criação de jogos e não necessariamente a forma como a gente aplica, inclusive, não utiliza tecnologia. Existem alguns mitos que acham que gamificação é somente utilização de tecnologia e não tem nada a ver. É somente a aplicação dos elementos utilizados dos jogos dentro de uma situação, no caso de não jogos. E aí, a gente tem alguns elementos, eu gosto de trazer esses exemplos para vocês verem como é a questão da gamificação. Esse Zombies Run é um aplicativo, ele é gratuito tanto para iPhone quanto para Android. E esse aplicativo, você tem que correr no parque, tantos quilômetros, e à medida que você vai correndo, os zumbis vão aparecendo. Então, se você não correr, o zumbi vai te matar, literalmente, e te come. Então, assim, ele baixa o mapa, por exemplo, aqui do Parque de Águas Claras, e você tem que correr. Então, é uma forma de te estimular a fazer uma atividade física. Esses outros, o Forest, já é para foco e concentração. Ele é bem legal. Você, por exemplo, agora são 8 horas, você ganha uma semente de uma árvore. Aí você programa. Se durante 30 minutos você não mexer no seu celular, você tem uma árvore. E o seu objetivo é reflorestar uma floresta. Então ele fica te controlando.
quantas árvores você tem ao longo do dia. É uma maneira de você adquirir foco e concentração. Isso é muito legal. Para quem é viciado em celular e ficar mexendo em aplicativos, é bem legal. Aquele Paul Micro, ele também é voltado para a educação. Você programa 20 minutos de estudo, 15 minutos, por exemplo, de tempo livre, e aí você vai fazendo, ele é baseado na técnica Pomodoro, que é uma técnica que foi inventada por conta do próprio extrato do negócio de tomate, do molho de tomate, que você tinha que ficar olhando de tempo em tempos. Por isso que ele tem esse nome, Pomodoro. E aí você programa e ele vai te dando metas. Olha, daqui a tantos minutos você tem que dar uma pausa, você tem que descansar, você pode fazer isso, e ele vai te recompensando. O próprio aplicativo vai te recompensando à medida que você vai. E você pode fazer isso não só para estudos, para qualquer atividade que você for fazer. É bem legal, dá para utilizar para trabalho também. Muito. Para você ter produtividade, eu acho que são aplicativos bem bacanas. E eu gosto muito, o Pão de Açúcar e o Extra é mestre em gamificação. O tal dos benditos selinhos. Você tem lá os selinhos, aí você ganha o faqueiro, você ganha lá panela, você ganha... É assim. E eu vejo o pessoal nos grupos, principalmente de Águas Claras, querendo trocar selinhos. Para você ver o nível. Então, assim, eu tenho visto gamificação em tudo. Eu estou acompanhando uma nutricionista, estou seguindo uma nutricionista que ela está gamificando dieta, pontuando. Se você consegue atingir tal objetivo, você ganha tantos pontos e ela vai dando umas premiações. Então, tudo é gamificável. Eu faço isso para mim. Eu costumo dar esse exemplo. Eu voltei a fazer academia. Aí eu disse para mim que eu só ia comprar roupa à medida que eu fechasse cada mês. Então, no primeiro mês, eu comprei um top. No segundo mês, eu comprei uma calça. E assim foi. É uma forma que eu tenho de me premiar. Para tudo. Para tudo. Relacionamento. Você quer ver? Eu estou acompanhando uma outra. Relacionamento. Esse é legal. Você quer encontrar um cara bacana. Você é solteiro, quer encontrar uma pessoa bacana. Você pode colocar pontuações para os critérios do cara. Olha, esse aqui atingiu 10 pontos. 5 pontos. Bota a pontuação pro cara. Marido também. Vamos botar uns pontinhos. Ele fez tal coisa, você ganhou tal ponto. Tem direito a um jantar. Tirou o lixo? Bacana. 10 pontinhos. Já tem direito a fazer um jantar fora, uma dança, sei lá. Brigou, menos 10. E dá para fazer com tudo. Por isso que eu falo, gente, gamificação é vida. Eu sou encantada e apaixonada com gamificação. E por que dá tanto certo? Né? Agora a gente, cientificamente, mais voltado para a área da educação, mas eu vou entrar um pouco cientificamente, por que gamificação dá certo? Porque gamificação, ela se baseia basicamente nos 2 últimos pilares da pirâmide. Mas vou explicar um pouquinho o que é essa pirâmide. O William Glasser é um psiquiatra e psicólogo que ele fez uma pesquisa e ele conseguiu comprovar a forma como as pessoas retinham melhor o conhecimento sem esquecer depois. E aí ele observou o seguinte, que 10% das pessoas, elas aprendem no sentido de não esquecer quando elas leem. 25% é quando ouve. 30% quando observa, 50% quando vê e ouve, 70% quando discute com as outras pessoas num grupo, e de 80% a 95% é quando coloca a mão na massa e quando você consegue explicar. E a gamificação, ela tem essa possibilidade de você trabalhar entre as 2 bases da pirâmide, que é colocar a mão na massa e ainda discutir e ainda fazer o trabalho de ensinar para outras pessoas, porque é você que cria o jogo junto com a criança. Chega num ponto que eles começam a fazer sozinhos. Quando eles entendem a lógica do negócio, eles vão embora. Aí eles gostam mais só para interagir com os pais e para ficar... Mas assim, é uma coisa que é tão engraçada que eles demoram até parar de jogar. Eles querem jogar o tempo todo. E é uma forma de jogar estudando. E eu acho interessante por conta disso, que é de reter conhecimento também. E dá para ser usado também, inclusive, para alunos de ensino médio, para qualquer aluno, independente da faixa etária. Seu filho, de um mêsinho, já começar a estimular algumas habilidades, principalmente essa daqui, ó.
que é a habilidade de pinça, que ele vai precisar depois para segurar o lápis. A gente pensa que é brincadeira, mas pode deixar ele segurar uma madeira, sabe? E aí você pode ir estipulando algumas coisas, algumas fases, algumas habilidades que ele precisa ser desenvolvidos ao longo dos meses. E criança tem que ser estimulada. Porque, igual uma professora minha fala, gente, criança não é fruta. Ela não vai amadurecer sozinha. Ela pode até amadurecer, mas ela vai passar um longo caminho até isso. Se você não estimular, se você não mostrar a ela os caminhos, ela não vai. Entende? Então, assim, por isso que eu falo, desde pequenininho é importante. E a gamificação ela trabalha também com o sistema límbico. Tá? O sistema límbico, não vou nem falar aquelas partes cerebrais que eu acho que não interessa, mas é a parte mais interna do cérebro. O cérebro ele começou menor, né, no nosso desenvolvimento, e aí ele foi criando uma série de sinapses e conexões e foi ganhando o volume que hoje a gente tem cerebral. Mas a parte mais primitiva do cérebro é o sistema límbico, que é o sistema que controla tanto o comportamento quanto as emoções. E a gamificação, ela trabalha justamente com emoções. Por que eles ficam viciados, passando... Esses jovens hoje em dia, se você não mandar tomar banho e para, eles não param. Eles entram dia, madrugada, tal. E é independente de ser os eletrônicos. Não só jovens, não, os adultos também são. E o Brasil, ele está entre um dos maiores mercados de games do mundo. Para vocês verem assim, quanto que é uma coisa cultural mesmo, inclusive no Brasil. E assim, é importante que vocês entendam que a gente vive num conflito temporal. Por quê? O sistema límbico é um sistema mais primitivo. Ele tem por volta de 3 milhões de anos. Enquanto que o nosso sistema racional tem apenas 12 mil anos. Ou seja, nós somos seres racionais com um tipo de formação de cérebro primitivo emocional. Por isso que às vezes a gente tem algumas atitudes que a gente nem imagina de onde vem. Por quê? O desenvolvimento do sistema límbico é muito forte, tanto. E coisas que geram emoção, fatos que geram emoção são fatos que são fixados na nossa memória. Você quer ver? Você consegue lembrar onde você estava quando as torres gêmeas foram atingidas? Você estava onde? Você lembra? Olha só, você consegue lembrar onde você estava? Pois você estava no curso de inglês. Eu estava trabalhando, na hora que passou, o pessoal veio que as torres foram atingidas nos Estados Unidos. A gente parou todo mundo e foi olhar lá na recepção. Então, olha só, tudo que gera emoção são memórias que são retidas com mais facilidade na nossa memória de longo prazo. E a gamificação, ela tem essa capacidade. Então, por mais que às vezes... E aí vem uma observação com relação às escolas, né? Até que ponto o nosso sistema de ensino está adaptado. Porque hoje a gente tem ainda um modelo educacional para um modelo do século passado, que foi o modelo do sistema industrial, da Revolução Industrial. Por isso, aquele batida de som, porque imitava as fábricas, as fileiras, a forma como eles se sentam, é a forma de sequência, que imitava a linha de produção das fábricas. Então, a gente tem um modelo da Revolução Industrial enquanto escola, só que para uma geração do século XXI, que é essa geração. Então, assim, as escolas ainda estão aos pouquinhos incorporando, mas acho que a gente ainda está engatinhando, principalmente aqui no Brasil, muito burocrático qualquer tipo de modificação. Mas está indo, aos pouquinhos. E o John Huizinga, ele diz que ele tem um livro chamado Homem Ludens, ele é muito conhecido nessa ramo da gamificação, e ele faz um estudo histórico de jogos ao longo da humanidade. Então, desde o período grego, desde a época das cavernas, existem relatos de jogos, inclusive não só para os humanos. Animais brincam, cachorro pequeno, animais. Então, assim, é uma coisa que é intrínseca do ser humano e dos animais em geral. Então, é uma coisa que é natural. E a gente, sabendo utilizar isso de uma forma inteligente, com o objetivo de aprendizagem, a gente consegue ter ótimos resultados. Então, como que a gente utiliza isso na gamificação? Então, a gente tem duas possibilidades.
dentro de educação? A gente tem a possibilidade de gamificar conteúdo. Então, eu posso pegar português, geografia, história, ciência e gamificar esse conteúdo. E como que a gente consegue gamificar? Eu tenho que observar qual é o objetivo daquele conteúdo. Então, por exemplo, se eu tenho um conteúdo de matemática e eu tenho que fixar, eu tenho que criar um tipo de gamificação que faça a fixação. Se eu tenho geografia e eu quero memorizar, eu tenho que criar um tipo de gamificação que trabalhe a memorização. Então, observa que a gamificação, ela é independente do conteúdo. O que dita as regras da gamificação são os elementos, são os objetivos são os objetivos pedagógicos daquele conteúdo. Então, tem muitos pais que perguntam para a gente, mas eu não sei geografia, eu não sei ciências, eu não sei esse conteúdo. Você não precisa saber disso, você só precisa entender o que ele precisa saber, que é memorizar, ou fixar, ou conhecer. Então, assim, quais são os objetivos pedagógicos, tá? E uma outra possibilidade de usar a gamificação dentro da educação é comportamento. A gente pode trabalhar com foco, pode fazer outros jogos que trabalhem foco, que trabalhem concentração, autonomia. Como que a gente desenvolve a autonomia para a educação? A gente pode criar um quadro de recompensas. Se ele conseguiu, e a gente pode premiar por esforço. Porque tem muita criança quando é pequena que ainda precisa do apoio muito próximo dos pais. Mas ela tem que tentar. E ela tem que mostrar aquela tentativa que ela fez. E aí você pode ir pontuando. E essas pontuações podem ser pontos mesmo, 100, 10, 200, mas pode ser, por exemplo, horas bônus de jogos, ficar mais tempo na casa das amigas, sei lá, ganhar um sorvete, ficar mais tempo no shopping. Não precisa necessariamente coisas financeiras. Então, ou então comer pizza no café da manhã. Eu já dei essas premiações assim todas assim, para minha filha. Então, é uma forma, porque no final das contas, não é a premiação que faz a diferença, o que eles estão ganhando. É o fato de se superar. Então, assim, lá na Geek, a gente faz gamificação, a gente premia com chocolate, com Kit Kat. Você precisa ver como que eles se desenvolvem e querem buscar. Uma coisa simples. Então, assim, não é o prêmio em si, mas o que está levando para aquela premiação. Então, tá. Então, dentro da educação, a gente tem esses dois eixos. Tanto a possibilidade de gamificar conteúdo, quanto a possibilidade de gamificar comportamento. Agora a gente vai ver um exemplo prático agora, né? Quando a gente vai utilizar memorização. Aí eu trouxe até um livro de história do 9º ano aqui. História do 9º ano. Vou pegar aqui Vamos lá. Como que a gente pode gamificar história? A parte de memorização. Vou pegar a crise de 1929. Quando você é um pai, chegou lá, tem um 9º ano, né? E aí eu falei assim, gente, eu não me lembro da crise de 1929. Mas, quais são as dicas? Você pode começar com a gamificação dos títulos. Então, ó, a expansão econômica dos Estados Unidos. Você pode fazer em formato de perguntas. E fala assim, o que a expansão econômica dos Estados Unidos tem a ver com a crise de 1929? Quando ele for ler, ele já vai fazer uma leitura com a intenção de entender aquela pergunta. E ele vai criar os jogos. Então, você vai fazer um quadrinho com a pergunta e aí o seu filho vai fazer um quadrinho com a resposta. Depois, e ele vai fazer isso com todos os títulos, tá? O que aconteceu, quais são os acontecimentos que levaram à crise, a Bolsa de Valores, por que a Bolsa de Valores quebrou em 1929, quais os efeitos da crise mundial. Então, assim, a minha dica é utilizar as próprias títulos e as dicas dos livros. E mais, sempre no final dos livros, no final dos conteúdos, tem umas perguntas para os alunos responderem. Quer ver? Aqui, ó, tem questões. A gente pode usar essas questões também que os livros colocam para gamificar, que é uma forma dele entender. Aí o legal, quando está construindo o jogo, mas depois vocês vão recortar. E eles vão ter que casar aquela pergunta com aquela X resposta. Nisso, ele já está trabalhando a memorização.
porque tem muito jovem que eles têm muita dificuldade de chegar até o final da página e conseguir ler e lembrar do que está lendo. Até por conta de... Tem uma questão de treino, essa geração agora ela fica muito mais tempo em celulares, em tecnologia, isso tudo impacta na interpretação e na leitura. E o nosso modelo educacional não tem para onde a gente correr. As provas são escritas. Então, por mais que a gente gamifique, eu não tenho como fugir disso daqui. Até porque tem a parte de redação também, que eles vão precisar em algum momento para fazer o vestibular. Então, assim, não tem para onde a gente correr. E só se formam bons escritores se você tiver leitura. Só que existe uma forma diferente da gente estimular a leitura, que é fazendo dessa forma. Porque você concorda comigo que quando eu recortar, ele vai ter que ler para saber qual que vai casar? Então, assim, nessa brincadeira, só de você tirar de dentro do livro, que é uma coisa estática, já vai ser uma forma diferente dele fazer a revisão. Entende? Esse modelo aqui dá para usar em qualquer matéria. Você pode pegar para geografia, para história, para ciências, para português. Nossa, matemática é uma delícia de gamificar. Então, assim, para todas essas matérias, essa estratégia de memorização, ela é utilizada, tá? Então, o que vocês precisam ter em mente é qual o objetivo da gamificação. É memorização? Então, eu vou usar isso. Então, tem vários. Você pode fazer, aí teve nível hard, nível avançado. Aí você pode fazer com ele lendo. Aí no outro nível já faz todos virados, ele tem que virar e achar os pares. Então, você vai amadurecendo, entendeu? E eu sempre observar o objetivo. Porque a gamificação por gamificar, aí vira brincadeira, entende? Então, sempre tenha em mente qual o objetivo daquele conteúdo. É isso que eu sempre falo. Bom, e com relação ao comportamento, é o quadro de incentivos. Então, como é que a gente faz um quadro de incentivos? É só colocar, de um lado, numa coluna, você pode colocar quais são as atividades que ele precisa desenvolver e pode desenvolver ou estrelinhas ou pontuações. E no final do mês, o que ele ganha? Ou então de 15 em 15. Para crianças menores, de 15 em 15, porque eles não têm muita visão de longo prazo. Para os adolescentes, pode-se utilizar os prazos maiores de um mês, mas dá para utilizar também com muita tranquilidade. Dá para utilizar, só que aí com o adolescente já não precisa usar quadro, que é mais coisa de infantil. Com o adolescente, você pode gamificar, ele não está nem sentindo. Igual eu gamifico a minha filha, ela nem sabe. Assim, ela sabe, mas ela fala, mãe, eu posso ir ao shopping? Vamos lá, quais são os pré-requisitos do shopping? Você cumpriu? Deveres de casa estão em dia? As notas estão em dias? Você tem estudado e se esforçado? Ok, então tem direito a ir ao shopping. Ela já sabe. Quando ela já está com a pontuação dela está baixa, ela nem pede. Mãe, eu queria até muito já, mas eu sei que eu não me dediquei muito. Eu falei assim, acho bom que você sabe. Porque ela já internalizou que para ela conseguir aquela ação, ela precisa desenvolver alguma coisa. Então, é estímulo. E o ser humano, ele trabalha muito com isso. O ser humano, ele necessita ser estimulado. E aí... É castigo. É uma espécie de... Na verdade, é causa e consequência, né? Então, assim, se você não faz, você não ganha. E é uma forma muito tranquila de você trabalhar a questão da causa e consequência. Tem coisas, por exemplo, que são negociáveis, que eu falo, porque eu não gosto de estudar. Quer dizer, muita gente escuta muito isso, né? Eu não gosto de estudar, detesto estudar. É o que eu falo, gente, tem coisas que são negociáveis, tem coisas que não são. Por exemplo, estudo é uma das que não é. É igual tomar banho, é igual escovar dentes. Então, não dá para negociar. Dá para negociar, por exemplo, como você vai estudar, suas horas de estudo. Por exemplo, uma criança com TDAH, ela não vai ficar 1 hora sentada, nunca. Estudando, jamais. Ela vai ficar 20 minutos. É melhor ela ficar 20 minutos estudando, concentrada, e depois ela vai fazer alguma coisa, vai jogar, vai brincar, vai fazer qualquer coisa, do que ela ficar 1 hora sentada. Ela não vai fazer isso. Ela pode ficar te enrolando, mas ela não vai estudar. Porque, assim, ela precisa desse tempo. Ela funciona de uma forma diferenciada. O disléxico também. O disléxico precisa muito disso, né? E, assim, uma outra dica que eu dou, por exemplo,
para dislexo, para as crianças que têm o DEPAC, que é o distúrbio do processamento auditivo, é que se faça gamificação, mas se repita constante. Então, por exemplo, se você fez uma gamificação hoje, a prova é daqui a 20 dias, daqui a 2 dias aplica de novo, porque você precisa criar a memória de longo prazo, tanto para o dislexo quanto para o DEPAC, que são prejudicadas. Então, é uma forma de você ir e voltar no conteúdo, ir e voltar para que ele faça a memória de longo prazo. Bom, eu acho que é isso. Bom, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de saber especificamente sobre a educação? E aí a gente aplica. Na GEEK, quem aplica são os professores, os alunos já são independentes, alguns alunos mais velhos já conseguem fazer, a gente ensina para que eles façam. E tem o programa dos pais, é para que os pais apliquem com os filhos e deixem que eles sejam autônomos. Já o programa dos professores é para que os professores apliquem em sala de aula. Então, já aprofundo um pouco mais, aí eu falo mais sobre como fazer plano de curso, plano de aula, que é uma coisa específica de sala de aula. Mas tem gamificação para todos. E utilizem, porque gamificação é vida. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram falar? Não? Tá tranquilo? Foi ótimo? Foi bom? Ai, que bom que você gostou. Que bom, eu quis trazer uma coisa mais dinâmica possível, porque é legal gamificar na hora, né? Mas aí depois na próxima a gente vai fazer só gamificação, que aí eu posso fazer uma coisa mais avançada, específica de gamificação. E tem outros elementos, tem o storytelling, que é a utilização de histórias, contação de histórias para a educação. Dá para usar em todas as matérias também, que é um dos elementos. Então tem muita coisa, assim, gamificação mundo. Né? Mas é uma pincelada que já dá para aplicar em casa. Né? E a filha dela era uma das alunas nossa também e ela gostava bastante mesmo. A gente fazia de português, a gente fazia de tudo, fazia um pouquinho de tudo e era bem legal. Então é isso. Gente, agradeço então pela oportunidade, pela presença de vocês. Foi muito bom. O que vocês precisarem, eu vou estar à disposição.